Amém, pessoal. Que legal ver todos vocês. Que alegria estar aqui, ó. Muito bom falar com vocês. Eu fico assim meio constrangido, né? Mês passado tivemos o apóstolo Joel aqui. Antes disso, o Cláudio Duarte. Então, não sei o que eu vou falar, mas eu sinto que eu tenho uma palavra para vocês hoje. Eu acho que de repente vai abençoar a sua vida. Eu trouxe aqui um livro. Eu gosto de falar sobre um livro cada mês. Esse livro é um livro que impactou muito a nossa igreja. Inteligência Relacional. Nós fizemos uma série sobre esse livro. Eu acho que é de Dharius Daniels. É um livro que tem um conceito, eu acho que vai provocar muito pensamento no seu ministério. Então, se vocês tiverem interesse, a gente vai ter ali Inteligência Relacional. Esse domingo agora, eu preguei aqui na Ilan, às 11 da manhã. E aí, depois que eu preguei, como a gente sempre faz, no finalzinho do apelo, eu passei para o pastor de campus, que era o pastor Renato, e ele subiu e ele moveu profeticamente, como ele sempre faz. Enquanto eu estava sentado aqui, assim, em 2 segundos, eu recebi uma visão de Deus, e eu queria compartilhar com você. E eu acho que a visão de Deus é para nós, é para nosso grupo, para nós pastores. E o que eu vi? Eu vi o Brasil. E através do Brasil, eu vi canais de irrigação passando pelo Brasil. Estavam indo em linhas retas, depois viravam e tinha uma rede de canais de irrigação. E onde esse canal passava, florescia. Aonde esse canal passava, árvores cresciam, árvores davam fruto, as coisas floresciam e iam bem, e prosperidade era carregada através do Brasil, inclusive para os lugares mais interiores do Brasil. Alguns dos canais estavam fluindo com muita água, e outros dos canais estavam mais secos e meio estagnados e não estavam fluindo muito. E aí eu entendi que cada canal era uma igreja. Cada canal era uma igreja, e onde a igreja fluía, trazia vida, trazia prosperidade, trazia avanço, trazia fruto, trazia multiplicação. E aí, depois disso, assim, em 1 segundo também, eu senti que Deus me mostrou 3 coisas sobre essa visão, e eu queria compartilhar aqui com vocês antes de pregar, tá? A primeira coisa é que cada igreja, os canais que estavam fluindo, tinham margens muito bem definidas. Os canais que estavam fluindo, a lateral do canal era uma lateral muito clara e definida. Os canais que estavam meio secando, tinham as margens meio que minadas. As margens corria, depois saía uma vertente, depois saía e tinha um buraco aqui, e elas viravam assim um lago pequeno, e aí parava de fluir. Mas os canais que estavam com margens super bem definidas fluíam, e fluíam longo, o caminho longo, e traziam muita irrigação para toda a parte do Brasil. Então, a primeira coisa que eu senti Deus falar é que nós precisamos, nas nossas igrejas, ter clareza de quem a nossa igreja é. A nossa igreja não precisa ser igual a toda outra igreja, que nós precisamos uma definição muito clara de quem nós somos, quem é a nossa igreja. A segunda coisa que eu senti Deus falar claramente é sobre promoção de novas pessoas dentro das nossas igrejas, que nós, se nós temos margens muito bem definidas, a gente não precisa ter medo de promover as pessoas e promover e consagrar novos pastores e avançar, porque se nós tivermos margens muito definidas, novas pessoas que nós promovemos não vão minar a lateral, porque está claro o que é a nossa igreja. Então, quando nossa igreja tem uma clareza de quem ela é, do nicho que ela serve, de quem ela é,
pode promover a vontade, porque se tiver alguém que pensa diferente, a pessoa não vai conseguir minar, porque tem uma clareza. Mas se a nossa igreja tiver ambiguidade sobre onde é a lateral da nossa igreja, aí sim pessoas podem começar a gerar divisão. Então, e a terceira coisa que eu senti assim em um segundo, foi assim incrível quanta coisa veio assim rapidamente, é que se você tem uma igreja com margens definidas e tem pessoas ali que não se enquadram, deixa elas ir. Não fica mantendo ela, vai gerar confusão, vai gerar água turbulenta. Então, se alguém quiser pular do seu canal para outro canal, talvez elas avancem melhor o outro canal. Deixa aí, não tem problema não. A gente não precisa ficar chateado com isso. Deixa aí, porque nós estamos no Brasil, nós estamos avançando o reino de Deus, e o nosso canal não é o único canal que importa, tem outros canais que são bênção também. Então vamos correr ali. Só queria submeter a vocês essa visão que eu tive, e eu falar com vocês que de repente a gente pode receber isso, medir isso, sentir quanto é de Deus. Agora eu trouxe uma palavra aqui para vocês, quero abrir aqui em oração. Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor fale conosco. Senhor, abra nosso coração, nossa mente, nossa visão, Senhor. Nós queremos avançar o Teu reino, Senhor. Nós recebemos a responsabilidade, Senhor, do nosso chamado, Senhor, e pesamos isso, Senhor. Sentimos honrados diante disso. E Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor nos use poderosamente. Senhor, que essa palavra, Senhor, tome raiz em nossa mente, que a gente possa receber, entender, capturar tudo que o Senhor tem para a nossa vida, Pai, em nome de Jesus, amém. Queridos, olha, eu sou pastor da ILAM, pastor sênior há 23 anos. Antes disso, eu era pastor auxiliar lá da Bethany nos Estados Unidos, perto de 10 anos, ou pastor ou líder de célula, perto de 10 anos lá nos Estados Unidos. Então eu estou nessa área de apacentamento há bastante tempo, parte do tempo como pastor sênior, parte do tempo como pastor auxiliar, parte do tempo servindo. Eu acho que muitos de nós nos enquadramos em algum nível, ou nós somos líderes em igrejas, ou nós somos pastores auxiliares, ou nós somos pastores sêniores. E hoje eu quero falar com vocês sobre as 5 características que eu acho que são importantes num pastor sênior. Eu não sei, alguns de vocês são pastores sêniores, outros não. Alguns de vocês vão liderar alguma igreja em sua vida. 5 características que eu acho que são muito importantes para um pastor sênior. E a primeira dessas características é visão, né? Visão é um atributo mais do profeta e do apóstolo, né? Mas visão para alguém que está liderando uma igreja, visão é muito, muito, muito importante. Talvez eu diria que é o aspecto mais importante da pessoa que é o líder de uma igreja. Em Abacuque 2, versículo 2, um versículo assim, que todos vocês sabem, já pregaram sobre esse versículo, mas diz, então o Senhor respondeu, escreva claramente a visão em tabuinhas para que leiam, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará, ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasar. Então, na minha vida, a visão que eu tive na fundação da ILAM, a ILAM tem 23 anos, mas eu tive essa visão perto de 30 anos atrás, ou mais, 31, 32 anos atrás. Então eu carreguei uma visão por muitos anos onde ninguém via, exceto eu. E Will que está ali, eu falava que nós íamos ser, Will que como criança na nossa igreja, é difícil respeitar algo, mas você precisa segurar. Não, mesmo que os outros, você fala da visão, às vezes você fica envergonhado da visão, mas você não pode largar
dessa visão que Deus te mostrou. Você não, se você for o pastor, se você não for um auxiliar ajudando, você não precisa tanto de visão. Mas se você for a pessoa que está carregando aquela igreja, se você for o pastor que Deus colocou sobre a sua vida, você precisa ser alguém de visão, você precisa ser, e tem a ver com aquela visão que eu falei, das margens. O que é visão? É definir o que é a igreja que você está liderando. Você tem que deixar bem claro, e o tempo todo vão vir pessoas tentar minar a nossa visão com boas ideias. Eu lembro na nossa igreja, nós temos uma visão, é relativamente clara, mas nós temos uma visão, eu tento sempre manter claro, mas muitas vezes pessoas vêm com ótimas ideias. Pastor, nós deveríamos celebrar as festas judaicas. É uma ótima visão, é fantástico na realidade. Tem muitas coisas nas festas judaicas que crescem e ensinam as pessoas. Pastor, a gente quer ter um shofar. Ok, é ótima visão, é fantástica. Outras pessoas, pastor, a gente quer ter dança de balé em todos os cultos. Ok, é uma ótima visão, mas não faz parte da nossa margem. Não faz parte. Tem outras igrejas que têm isso e eu amo, e eu vou nas outras igrejas e adoro a Deus. Eu vou na festa de tabernáculos em outras igrejas, mas na nossa igreja, as nossas margens são claras. E se você for alguém de visão, você tem facilidade em dizer não, e na realidade visão leva muita coragem, porque quando alguém de influência vem para a sua igreja, Deus me chamou para essa igreja, amém, que bênção, e alguém muito influente, você vê o chamado e fala assim, sabe, a gente deveria celebrar as festas judaicas. Você como pastor sênior, você entra num conflito, porque você quer agregar, você quer ficar com todo mundo, você quer agregar, então você ali, a coragem é quando você fala assim, não, a visão que Deus nos chamou é mais importante do que eu agregar mais um líder grande. Então, se você quiser ser o pastor sênior, você precisa ser alguém que tem definição e que deixa claro a definição às outras pessoas. Quais são algumas grandes igrejas que têm margens muito definidas? Sem querer falar o nome de uma igreja, mas falando Universal, né? Universal tem margens muito definidas, né? Todos nós, eu não sei se tem alguém da Universal aqui, mas mesmo se você não for, a gente sabe qual é a visão da Universal. Eles deixaram super claro, e o canal deles está irrigando praticamente o Brasil todo e muitas partes de outros países. Parabéns para eles, parabéns para eles. Outra igreja que tem canais muito definidos, a Igreja da Graça. Igreja da Graça, parabéns para eles. A gente não, de repente, eu não sei se tem alguém aqui da Igreja da Graça, mas vamos supor que não tenha. Nós, só a gente já sabe o que é a visão deles, de tão clara que é a visão deles. Eu tive o privilégio de ter uma reunião com o missionário R.R. Soares uns 2 meses atrás, e eu cheguei lá com uma visão boa para ele. Eu cheguei lá, olha, você deveria colocar uma escola em cada uma das suas igrejas. Aí uma visão excelente, está abençoando a nossa vida, está abençoando muitas outras igrejas. Eu falei, puxa, é uma visão ótima. E aí eu expliquei para ele que a igreja poderia usar o auditório e tal. E aí ele falou assim, as nossas igrejas têm cultos todos os dias da semana e todos os horários do dia. Tentando recalibrar a minha estratégia, ele tem visão muito clara, e ele está irrigando, a igreja dele está irrigando o Brasil todo, porque ele é alguém que diz não para qualquer coisa que puxe. Agora, nós temos uma visão, escolas é bom para a gente, mas ele, é claro, um pastor líder de uma igreja precisa ter visão muito clara, e visão clara significa coragem,
E eu acho que praticamente 3 áreas em que você, como pastor, precisa ter visão clara. A primeira área é você tem que ter visão clara pelo sistema da igreja, né? Eu diria que a maioria das igrejas do mundo não tem sistema nenhum. O sistema toco um louvor e prego uma mensagem. Isso aí é a soma da visão toda deles. Fazer culto, prega, toca um louvor. Mas a realidade é que nós temos uma responsabilidade de pegar alguém e de fazer alguém crescer. Nós temos uma responsabilidade de pegar alguém que está no mundo, fazer com que eles comecem a conhecer Jesus e ver eles crescerem. Então, você precisa ter uma visão de como você faz isso. E a visão é mais do que simplesmente eu vou pregar e ele vai sentar e aí vai resolver tudo. Dentro da nossa igreja, o que nós ensinamos? Nós ensinamos que a gente precisa levar as ovelhas pelas portas das ovelhas. Então nós temos certos marcos que a gente precisa passar. Todas as pessoas, vem alguém, visita, depois que visita, o que ela faz, depois que ela faz aquilo, o que ela faz, e depois que ela faz isso, e na nossa igreja todo mundo sabe, é uma margem bem definida, é muito bem definida. Segunda coisa que você precisa ter visão é pelo futuro da igreja, o que vai ser a sua igreja. Agora também leva muita coragem você admitir isso. Eu senti que a nossa igreja vai chegar a ter 30 mil pessoas. Agora, para mim falar isso, assim, leva muita coragem para mim, porque eu não sou alguém muito corajoso, mas leva muito coragem as pessoas olhar para mim e rir, e se não acontecer, mas se você é o visionário, você precisa ser claro sobre o que é a visão da sua igreja. Terceira coisa de visão, você precisa ser claro sobre como a sua igreja faz uma diferença na comunidade, porque se a sua igreja não faz diferença nenhuma, de repente você deveria estar ajudando outra pessoa, né? Como a sua igreja muda a região em que ela é, como a sua igreja irriga o ambiente, como a sua igreja está trazendo prosperidade não só para as pessoas que sentam nas suas cadeiras, mas as pessoas em volta, como a sua igreja está fazendo diferença. Você como pastor precisa carregar isso. Na nossa igreja nós amamos e a gente fala muito sobre isso o tempo todo, fala muito sobre Dream Center e outras coisas que nós estamos fazendo. Você como pastor sênior precisa ser alguém de visão. Agora, segundo ponto que um pastor sênior precisa, ele precisa ter liderança, tá? Agora, muitas vezes a gente pensa sobre um pastor e a gente erra em pensar que o pastor é aquela pessoa que faz cafuné, você está triste, conta para o pastor, vem cá. A realidade compaixão, empatia é importante, e pastores precisam disso, mas o pastor sênior precisa carregar liderança. Olha a passagem mais óbvia sobre pastoreio, sobre o bom pastor, sobre Jesus, Salmos 23. Olha, eu vou ler o Salmo todo aqui, tá? São 6 versículos, e eu quero que você identifique as palavras que têm a ver com liderança, tá? As palavras que têm a ver com liderança. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz. Alguém que me faz fazer algo, especialmente algo que eu não quero, é alguém que está me liderando, queira ou não, né? Me faz repousar. Segundo me conduz a águas tranquilas. É alguém que está me liderando. Terceiro, restaura-me o vigor. Ele está liderando. Guia-me nas veredas da justiça
por amor ao seu nome. Mesmo quando andar no vale das trevas da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, tua vara e teu cajado me protegem. É uma palavra de liderança. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Sei que bondade e fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei para a casa do Senhor enquanto eu viver. Ali está cheio de versículos de liderança. Se você não gosta de liderar, se você prefere ser amigo de todo mundo, se você prefere simplesmente flutuar junto com outras pessoas, então tudo bem. Liderança não é isso. Um pastor sênior precisa levar pessoas a lugares que elas não iriam naturalmente. Pastor sênior precisa ser alguém que vê pastos verdejantes e tira as ovelhas do lugar onde estão pisoteando e leva elas para pastos verdejantes. É alguém que vê as águas tranquilas e tira as ovelhas das águas que elas destruíram ali e leva para outras águas tranquilas, mesmo que as ovelhas não queiram ir. Então ali tem 3 palavras de comando de liderança que eu quero falar com vocês, porque são 3 níveis de lideranças que a sua igreja tem que ter, todos esses 3 níveis. Primeiro nível de liderança, me faz repousar. Na nossa casa nós temos 2 netos. A minha filha e meu genro estão se mudando para o Brasil para trabalhar na nossa igreja e ainda não alugaram uma casa para eles. Orem para eles e por mim, para que elas aluguem rápido, tá? Mas por enquanto tem 2 netos ali. Um neto tem 4 anos, o nome dele é Zion, e chega um horário quando ele precisa ir dormir. Ele não quer dormir. Então minha filha fala de uma forma autoritária, vai dormir. E ele chora, ele não quer, mas ela faz ele dormir, porque ele precisa dormir. Porque ele gostaria de ser adulto, mas ele precisa dormir. Então ela faz ele dormir. Primeiro nível de liderança é liderança autoritária. E liderança autoritária, a gente depende do nosso jeito, mas a gente meio que rejeita, mas não deveria, porque tem uma fase de vida que precisamos de liderança autoritária. Liderança autoritária é a liderança detalhista, que fala assim, isso tem que ser desse jeito, tem que ser desse jeito, tem que ser assim. Na Ilã, apesar da gente não gostar muito disso, ou da gente ter uma reputação de não ser autoritário, a gente é muito autoritário, né? Por exemplo, a equipe de louvor. A gente gosta deles dividido pelo palco. Eu quero que você fique exatamente aqui. Aqui está errado, aqui está certo. Eu quero que você lidere com seus olhos abertos. Olhos abertos por quê? Não, porque você está liderando o povo, né? Quando você adora a Deus sozinho no seu banho, no banheiro você pode fechar seus olhos, mas aqui no palco da Ilã você vai liderar com os olhos abertos. A gente tem muitas coisas detalhistas. Vamos botar aquela mesa naquele lado de lá, não no outro lado. Mas por que não no outro lado? Porque eu falei que é assim. Então a gente é muito detalhista sobre muitas coisas, porque nós queremos as margens do nosso canal claras. Então nós somos muito detalhistas sobre o tipo de louvor, muito detalhistas sobre o áudio, né? Acabei de corrigir, estava com som, foi corrigido. A gente tem um aspecto de liderança que é o sargento, faz assim, dessa forma, faz assim. A gente tem esse aspecto e todas as igrejas precisam desse aspecto, e todos os níveis de pessoas precisam em algum momento ou outro esse tipo de liderança. Mas esse tipo de liderança tem uma deficiência, que é o seguinte: o sargento, ele é muito detalhista, mas justamente por causa disso ele não consegue liderar muitas pessoas. Ele tem uma limitação, ele lidera aquele grupo de pessoas, mas ele não consegue liderar muitos, porque é tão detalhista o nível de liderança que ele tem, que aí nós temos a segunda palavra, que é super interessante, me conduz. A primeira palavra, me faz repousar. Segundo me conduz
águas tranquilas. Me faz dar uma ideia de alguém assim, não dessa forma apertando lá por todo mundo, mas me conduz é um pouco diferente. Me conduz é a pessoa que meio que está na frente e ele está liderando as outras pessoas. Me faz é o que você faz com uma criança, me conduz é o que você faz com adolescentes. Se você tentar fazer um adolescente fazer alguma coisa, você vai ter uma rebelião. Você vai ter, ele não vai querer. Por que é assim? Ele vai questionar. Ele não gosta. Mas se você conduz um adolescente, você vai ter um adolescente que está, de forma geral, fazendo as coisas certas, conduz. Então, me conduz é aquela liderança que você faz através do porquê. Você faz a liderança explicando a razão das coisas. Tem um livro, o valor do porquê, né? Não sei, lembro exatamente o nome do livro, mas é muito importante que você não lidere sempre somente através de coisas autoritárias. Se você liderar tudo detalhista, você vai ter um grupo de robôs e você não vai crescer. Porque chega um momento que você precisa aprender o segundo nível de liderança, que é a liderança através de visão. Você deixa claro a visão e você diz por que nós estamos fazendo. E aí você vai ter vários sargentos que estão fazendo as coisas mais detalhistas. E você não precisa ter, porque você já é o major. Você já está... A minha fase de liderança é essa. Eu tenho, assim, muitas pessoas. Eu chego numa igreja, a gente tem 10 campos, e eu chego, é tudo igual. Chega assim, no segundo, bom, começa. Nunca atrasa. A gente nunca atrasa, porque as nossas margens são claras. Nunca atrasa. Sempre começa do mesmo jeito, sempre começa com a música para cima, sempre começa, e começa, nós somos assim, porque nós somos claros, sempre é claro, mas eu não preciso dar nenhuma ordem, porque todo mundo sabe, porque tem outras pessoas dando ordem, e as pessoas que eu não lidero da forma autoritária. Eu não preciso, eu lidero da forma de visão. Eu deixo claro, porque eu estou conduzindo a igreja. Agora, o terceiro nível de liderança que a gente vê é guia-me. Guia-me é o que você faz com filhos que já têm filhos, filhos que já estão casados. Eu tenho 2 filhos que são casados. Eu não posso mandar eles dormir quando eu acho que... Vai dormir, Júlia. Eu não posso fazer isso, né? Eu não lidero os meus filhos que são casados da mesma forma. Inclusive, o tipo de liderança é um tipo de liderança completamente diferente. Qual é o tipo de liderança? Guia-me é uma liderança que baseada em propósito. O nosso propósito é esse. É uma liderança mais distante, mas é uma liderança muito, muito poderosa. É uma liderança que simplesmente você deixa os propósitos claros. Eu quero ajudar você a atingir 100% do seu chamado, e as pessoas chegam a isso. É uma liderança baseada em propósito. Na sua igreja precisa de todos esses níveis de liderança. Se você quer que seu canal de irrigação vá longe, você precisa disso. Terceira coisa que um pastor sênior precisa é humildade. Agora, é algo que é difícil achar muitas vezes, mas humildade. Eu li um livro fantástico chamado Good to Great, em português o nome não é um livro cristão, mas é um livro muito bom, empresarial, chamado Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins, se você quiser pegar. É um livro fenomenal. E um dos aspectos o que o livro fez, o livro analisou todas as empresas do S&P 500, lá da Bolsa de Valores americana, e aí decidiu analisar só as melhores daquelas 500 empresas. Então, a definição dos melhores foram empresas que durante 15 anos não cresceram, ficaram andando junto com o crescimento da Bolsa de Valores. E aí algo aconteceu na vida deles e eles tiveram um momento de inflexão e começaram a crescer pelo menos 3 vezes mais rápido do que o crescimento do S&P 500 e sustentaram aquele crescimento durante 15 anos.
Então pegou todas as 500 empresas, analisou, sobraram só 12 que atingiram isso. E aí ele analisou o que foi o ponto de inflexão, o que aconteceu, quais são as características do líder. Uma das características do líder de todas essas 12 empresas é humildade. Humildade pessoal, mas ousadia corporativa. Os líderes daquelas empresas não são as pessoas famosas. Se você olhar pessoas como Steve Jobs ou dono da Tesla lá, Elon Musk, não foram essas pessoas famosas. Foram pessoas que você conhece a empresa, Exxon, mas você não conhece o líder. São empresas onde o líder pessoalmente é humilde, mas a empresa é incrível, porque ele pessoalmente é humilde. E você vê na Bíblia, você vê coisas similares, né? Você vê Moisés, a vida de Moisés. Moisés escreveu sobre ele mesmo em Números 12:3. Ora, Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro que havia na terra. É um negócio é um negócio ousado de falar sobre você mesmo. Eu acredito que ele era, porque eu decidi acreditar na Bíblia. Mas você vê essa humildade pessoal. Humildade pessoal um dos aspectos de humildade pessoal é alguém que não fica ofendido. Segure isso aí, porque isso é importante. Ofensa só quem pode ficar ofendido são pessoas orgulhosas. E você é ofendido na medida do seu orgulho. A essência de uma ofensa é dizer assim: quem eles pensam que são por ter feito isso com mim? É orgulho. Orgulho é o que gera ofensas. Todo mundo vai te ofender. Vai ter pessoas te ofendendo o tempo todo. Se você é pai, seus filhos vão te ofender, mas você não pode ficar ofendido com seus filhos, porque senão vai destruir a família. Então você não pode, você tem que decidir: eu não vou ficar ofendido com os meus filhos. Eles podem fazer alguma coisa ofensiva, mas eu não vou carregar essa ofensa, eu vou deixar para lá. Ofensa é a principal característica de alguém orgulhoso. A principal característica de alguém orgulhoso. Se você quiser ser um pastor sênior, um pai, você não pode ficar ofendido. Você tem que vencer isso na sua vida. Você tem que ser alguém humilde. Olha o exemplo de humildade. Jesus, que passou por toda a terra fazendo bem, só fazendo bem, foi crucificado, morto, por pessoas que ele ajudou. E na cruz, ele falou assim: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que estão fazendo. Esse é o nosso exemplo de humildade. Você está levantando uma grande obra, mas você não tem o direito nunca mais de ficar ofendido. Nunca mais. Você não pode carregar isso, e isso é um marco de orgulho na sua vida. Acaba com isso. Acaba com isso, porque Deus tem coisas incríveis para fazer com a sua vida, e isso vai destruir, isso vai atropelar, isso vai... Deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá. Seja humilde, seja humilde. Moisés, ele foi ofendido e traído por Miriam e Arão. Uma traição terrível. A Miriam teve lepra, Moisés orou pela cura dela, de tão humilde que ele era. Ela traiu ele. Bem feito, morra de lepra. Não, ele é humilde, tá? Humilde. Quarta coisa, terminando aqui, quarta coisa, um pastor sênior precisa ser um agregador. Você precisa agregar. Se você não consegue agregar recursos
humanos e recursos financeiros, então você precisa estar na equipe de ajudar. Mas um pastor sênior precisa ser um agregador, aonde você vai, você agrega outras pessoas, você agrega líderes, você agrega gente. Isso é a característica de um pastor sênior. Agora, segunda coisa, você precisa ser um agregador de recursos financeiros. Olha só, se você agrega gente, mas você não agrega dinheiro, então você está agregando consumidores, tá bom? É isso aí. Se você consegue agregar gente, você está agregando pessoas que estão ali para receber. Ótimo, não tem problema. Mas você não vai conseguir ser pastor sênior se você também não agregar pessoas que vão contribuir. Isso aqui é a pura verdade, tá bom? Então, se você está nunca conseguindo romper na área financeira, essa é a área de liderança que você tem que aprender. Você não pode agregar pessoas que simplesmente dependem de você. Você não pode agregar somente pessoas que estão ali para sugar, para receber oração, ora por mim, me dá um aconselhamento, eu estou com essa dor, e essa pessoa me machucou. Tem isso. E Jesus ministrou essas pessoas. Mas Jesus tinha 12 discípulos que eram contribuintes. Jesus tinha um grupo de mulheres que viajavam com ele, que sustentavam o ministério dele. Paulo tinha também pessoas que sustentavam o ministério dele. Você quer ser pastor sênior, você precisa não só agregar pessoas que estão vindo receber, você precisa ter capacidade de agregar pessoas que estão contribuindo para avançar o reino de Deus. E muitos pastores, a gente vê pastores mendigando alguma coisa. Vamos vencer isso, tá bom? De repente você viu a área que você tem que crescer, tem que começar a agregar contribuintes, tá bom? Pessoas que vão contribuir no ministério, que vão servir, vão trabalhar e vão investir financeiramente. Quanto mais você agregar isso, mais facilidade você vai ter para o seu canal irrigar mais e mais longe, mais e mais longe. E a última coisa que eu quero dizer um pastor sênior precisa ter perseverança. Eu iniciei a Ilan 23 anos atrás. Antes de iniciar a Ilan, eu trabalhava na Bethany. Antes de trabalhar na Bethany, era voluntário na Bethany. Então eu estou nisso aqui há bastante anos, né? Quando eu fui votar recentemente, queriam me botar na fila de prioridade. Eu falei, não, eu não tenho essa idade toda não. As pessoas pensam, depois de ficar 2h30, eu queria ter mentido e ficado naquela fila mais curta. Mas a realidade é que eu estou fazendo isso há bastante anos. E só nos últimos 5 anos, 6 anos, é que a velocidade começou a avançar mais. E quando eu vim para cá, para o Brasil, no ano 2000, abri uma igreja, tinha certeza que a igreja ia romper rapidamente, e não rompeu. Depois de uns 5 anos, o meu pastor, lá dos Estados Unidos, teve uma reunião comigo. Ele falou assim, Philip, eu quero que você volte para Bethany, trabalhe, a gente vai te dar um salário bom, nossa igreja vai crescer muito, eu preciso que você volte ore sobre. Aí ele falou assim, lógico, eu não quero que você faça nada que Deus não está te falando para fazer, mas eu não vou colocar ninguém nessa posição, a não ser que você aceite ou você me diga quem deve vir. É uma pressão danada. Mas eu não senti que era para eu voltar. Depois a gente foi atacado e pessoas invadiram nossa casa, amarraram a gente, botaram armas na cabeça, ameaçaram levar os meus filhos, ameaçaram voltar e levar os meus filhos de novo. E de novo, meu pastor reuniu comigo e falou assim, chega, Philip, o que não foi não vai, vem. Aí eu falei, pastor, eu realmente não sinto isso. Aí a Renê estava andando na praia, alguém deu umas pauladas na cabeça dela, ela entrou, passou por 6 cirurgias cerebrais,
2 anos de recuperação, nem conseguia andar, não conseguia falar, ficou maluquinha. Aí ele me ligou e falou assim: volta para os Estados Unidos, aqui a gente tem tratamento melhor. Não é verdade, mas é o que ele achava, e até o que eu achava no meio da crise, mas não sentia que era o momento de voltar. Um pastor sênior precisa ter perseverança, porque ministério tem ondas de avanço e ondas onde parece que não tem. Tem estações de verão e primavera e de outono e inverno. Tem tudo isso. Então, se você não tiver perseverança, você vai estar correndo atrás do verão e da primavera, e você não vai conseguir executar o que Deus chamou para fazer, porque tudo que Deus chamou tem estações, tem avanço. Nós, graças a Deus, nós estamos numa estação de grande avanço agora, mas não tivemos sempre assim. E se eu não tivesse perseverança, eu teria desistido muitas vezes, e provavelmente de muitas coisas. Alguns de nós, de repente, já iniciamos e reiniciamos algumas vezes, e eu quero orar hoje por vocês, para que Deus, para todos nós, para que Deus eleve a gente para o próximo nível. Agora, o próximo nível na sua vida pode ser alguma coisa. De repente você escutou alguma coisa aqui, você viajou num pensamento aqui, ótimo, carregue isso e viaje nisso, né? De repente a palavra toda não foi para todo mundo, mas de repente uma coisa ali te impactou. Vamos concentrar naquela coisa que impactou a nossa vida agora nessa palavra, e vamos investir ali em oração e tirar alguns momentos aqui para orar. Vamos ficar de pé todos. Vamos ficar de pé. Senhor, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço, Pai, por essa palavra, por cada pastor, cada ministério representado aqui nesse lugar. Senhor, aqui tem pastores e ministérios que estão em primavera e verão, em pleno vapor, e outros pastores, Senhor, que nós estamos naquela transição de outono e verão e inverno. Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor fale conosco, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, alguns de nós temos pessoas que nós estamos tentando reter e está na hora de liberar. Tem outros de nós, Senhor, que está na hora de agregar. Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor fale com cada um aqui, Pai, em nome de Jesus. Vamos começar a orar um pelos outros aqui. Coloque sua mão na pessoa do seu lado, ore aí pela vida dela, pelo ministério dela. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, toque, ministre, avance, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, quebre sobre nossa vida todo preconceito. Pai, pastores que foram ofendidos, Senhor, lave essa ofensa, eleve nossa vida, nos encha de humildade, Pai. Quebre todo orgulho, Senhor, em nome de Jesus. Declaro vida sobre cada um, Pai, em nome de Jesus. Declaro vida, avanço, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Toque, fortaleça, encoraje, em nome de Jesus, em nome